E aí, pessoal, bem-vindos ao Santo do Dia. Hoje a gente vai mergulhar numa aventura incrível e conhecer a história de dois heróis da fé de verdade, Mariano e Tiago. Se prepara aí, porque a coragem deles é mais emocionante que a de muito personagem de anime, viu? E para a gente já começar a nossa jornada, eu vou deixar uma pergunta no ar. Será que é possível vencer uma batalha sem usar nenhuma espada? Fica por aqui que os nossos heróis de hoje vão mostrar que a força de verdade não está nos músculos não, mas num coração cheio de fé. Então vamos lá. Nossa aventura está começando num lugar e numa época bem distantes. Num mundo que era super perigoso para quem era amigo de Jesus. Imagina só, viver no Império Romano naquela época era uma parada bem difícil, sabe? Os imperadores não curtiam nem um pouco os cristãos e perseguiam todo mundo. Ser amigo de Jesus era quase como ser um herói secreto, que tinha que estar sempre ligado porque o perigo podia aparecer a qualquer momento. Para a gente entender direitinho essa história, vamos viajar no tempo. A gente está no século III, bem no meio de uma das perseguições mais bravas contra os cristãos, que foi mandada pelo imperador Décio. E o ano-chave é 259 d.C. Foi nesse ano que os nossos heróis enfrentaram o maior de todos os desafios. Mas e aí, quem são os protagonistas dessa nossa aventura? Chegou a hora de conhecer essa dupla dinâmica da fé. Olha eles aí. De um lado, a gente tem o Mariano, o diácono, um cara corajoso com a missão de servir e ajudar todo mundo. Do outro, o Tiago, o leitor, que era um verdadeiro guardião da palavra de Deus. Pensa só, juntos eles eram tipo uma equipe imbatível da fé, cada um com o seu poder especial. Mas o que um diácono faz exatamente? Pensa assim, o diácono é tipo um assistente especial na igreja. Ele recebe uma força da graça de Deus para ajudar na missa, para anunciar o evangelho e, o mais importante, para cuidar de quem mais precisa praticando a caridade. É uma missão de puro serviço e amor. E o leitor? A missão do Tiago também era super importante. O leitor é aquele que tem a honra de proclamar a palavra de Deus na missa. Ele é a voz que faz as escrituras sagradas chegarem nos ouvidos e no coração de todo mundo. Ele era literalmente um guardião da palavra. Mas, como em toda boa história de aventura, a calmaria não ia durar para sempre. Os nossos heróis estavam prestes a encarar a maior batalha da vida deles, a prova de fogo final. O imperador, que era o grande vilão da história, deu uma ordem terrível para todos os cristãos. Ou eles negavam Jesus e passavam a adorar os deuses de Roma, ou iam ser presos e... Bom, as consequências não eram nada boas. Era uma escolha de vida ou morte, entre a vida e a fé. E o que o Mariano e o Tiago fizeram? Eles podiam ter fugido, né? Se escondido. Mas não. Mesmo presos, junto com outros cristãos que estavam morrendo de medo, eles fizeram uma coisa incrível. Eles usaram a voz e a coragem para animar todo mundo falando: pessoal, fiquem firmes, não desistam de Jesus. E qual foi a superpotência que eles usaram para isso? Foi a virtude da fortaleza. A fortaleza é um poder que vem de Deus e que dá para a gente firmeza nas dificuldades, sabe? Ela nos ajuda a vencer o medo e a defender o que é certo, mesmo que a gente tenha que arriscar a própria vida. Foi essa força que transformou eles em heróis. E foi justamente por causa dessa coragem toda, por não abandonarem a fé e por darem força para os amigos, que as autoridades do Império Romano condenaram o Mariano e o Tiago. A maior prova de amizade com Jesus estava prestes a acontecer. E isso leva a gente para uma palavra muito, mas muito importante: martírio. O que é isso? O martírio é o maior testemunho de amor e de fé que alguém pode dar. É quando uma pessoa ama tanto a Jesus que prefere morrer a negá-lo, mostrando para todo mundo que a verdade da fé vale mais do que a própria vida. Mas calma aí, se você está pensando que a história acaba aqui com um final triste, pensou errado. Na lógica da fé, o que aconteceu depois foi, na verdade, uma vitória gigantesca. A morte do Mariano e do Tiago não foi o fim de tudo. Muito pelo contrário. O sacrifício deles foi como uma sementinha poderosa. Quando as pessoas viram a coragem daqueles mártires, muitas outras se converteram e a igreja ficou ainda mais forte. Foi ou não foi uma vitória e tanto para o céu? E como o próprio catecismo da igreja ensina, a história de heróis como Mariano e Tiago inspira a gente há séculos. É que nos momentos mais difíceis, o exemplo dos santos nos dá força e ajuda a gente a renovar nossa própria fé.
E o mais legal de tudo é que esses heróis não estão longe da gente. Eles fazem parte de um time incrível que a gente chama de Comunhão dos Santos. Sabe o que isso quer dizer? Que eles são nossos amigos lá no céu, torcendo e rezando pela gente o tempo todo. É como ter uma equipe de super-heróis celestiais. E para a gente nunca mais esquecer dessa aventura e dessa grande vitória, a igreja, que é a nossa super família na fé, marcou um dia especial para a gente comemorar. A festa de São Mariano e São Tiago acontece todo dia 6 de maio. É um dia para a gente lembrar deles e pedir a ajuda dessa dupla. Tá, mas o que essa história que aconteceu há quase 2000 anos tem a ver com a gente hoje? Chegou a hora de a gente descobrir qual é a nossa própria missão. A aventura de Mariano e Tiago deixou pra gente um mapa do tesouro com 3 passos. Então, atenção! Primeiro passo, guardar a fé no nosso coração como se fosse o bem mais precioso do mundo. Segundo, viver essa fé com coragem todos os dias, sem ter vergonha de mostrar que somos amigos de Jesus. E terceiro, falar do amor de Deus para os nossos amigos. E para nos ajudar a cumprir essa missão, a gente pode sempre contar com a ajuda dos nossos amigos lá do céu. Então vamos rezar juntos. Santos Mariano e Tiago, rogai por nós. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor a fé, já deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. E se você ainda não se inscreveu, aproveita agora e se inscreva aqui no canal Catequista Felipe Lucas e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Agora, eu quero te ouvir. E aí, você já tinha parado para pensar que ser santo é tipo ser um super-herói da fé? Me conta aqui nos comentários. Se ficou alguma dúvida ou tem sugestão de tema, pode escrever também que eu leio tudo. Um abraço e até a próxima!